Lili Nascimento e Caio com as últimas informações do Coringão aí direto do CT, manifestação pro jogo de hoje, derby, Corinthians e Palmeiras, valendo vaga nas quartas de final, ótimas notícias aí pro time que vai encarar o Palmeiras, e tem informações de bastidores no vídeo de agora também, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Depois de treinar Santos, São Paulo e Palmeiras, entre os 4 grandes paulistas, no currículo de Dorival Júnior faltava apenas o Corinthians. A chegada do treinador em abril foi logo depois da saída da família Dias e a recusa de Tite. Em pouco tempo de clube, Dorival precisou administrar um elenco em meio à disputa política, com protestos e troca de presidente. O lado político, zero. Não mexe em nada com a minha cabeça. Eu tenho um compromisso com o Corinthians e eu tenho que procurar fazer o meu melhor profissionalmente pelo meu clube. Mesmo com o elenco blindado, as mudanças administrativas afetaram diretamente a movimentação do clube no mercado. E os reforços prometidos não chegaram. Eu sei das dificuldades que nós estamos no mercado e não adianta aqui eu me desesperar com uma situação. Eu tenho consciência daquilo que a gente poderia realizar se tivéssemos um elenco um pouco mais encorpado. Ainda assim, em 18 jogos à frente do Timão, são 4 derrotas, 7 empates e 7 vitórias. A última, inclusive, foi a partida de ida contra o rival alviverde. O primeiro derby vencido pelo treinador. Agora, nos domínios do rival e sem o apoio presencial da Fiel, o Timão vai a campo com a vantagem no placar. E, claro, com a raça, a gana e a mística que existe em um Palmeiras e Corinthians. Para os dois comandantes, olha só, quem leva a melhor e a tela dá para Dorival Júnior. Tem mais vitórias, então o Abel tem 2, tem um empate e vitórias do Dorival 4. Dorival eliminou o Abel na Copa do Brasil em 23 pelo São Paulo. Então esses são os confrontos entre os treinadores. Dentro do Allianz, né, aquele jogo que a gente mostrou ontem aqui. A vitória do São Paulo 2-1. Do lado do Corinthians tem também agora não é na verdade protesto, né? Uma manifestação de apoio. E a Lili Nascimento conta como o Timão se prepara para buscar a classificação no Allianz. Olá, amigos do Sport Center. Enquanto se prepara para encarar o Palmeiras nesse duelo de volta da Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta problemas extracampo. Corre o risco de sofrer um transfer ban. Isso porque o Corinthians não pagou a dívida pela compra do zagueiro Félix Torres. Ele jogava pelo Santos Laguna do México. Foi comprado pelo Corinthians no início de 2024. E por falar em Félix Torres, houve uma briga, uma discussão entre o zagueiro e também Memphis Depay. Pessoas que estavam ali relatam que foi durante um encontrão que o Memphis não gostou da forma em que o Félix Torres chegou. Depois, num outro lance, o Memphis tentou fazer esse mesmo encontrão no Félix Torres, que conseguiu desviar e foi cobrar o holandês. Ele não gostou, os dois começaram a discutir e quase saíram no soco. As pessoas que estavam ali em volta conseguiram controlar, acalmar os ânimos e separar os dois atletas. Mas, de fato, aconteceu esse desentendimento durante esse último treino de preparação. A torcida corintiana estará aqui em frente ao CT por volta de 5 horas da tarde para fazer uma festa e também demonstrar todo o apoio. O Corinthians fechou nesta terça-feira a preparação para o jogo decisivo diante do Palmeiras, que vale vaga adiante na Copa do Brasil. Aliás, é o primeiro confronto eliminatório da história das equipes pela Copa do Brasil. O Corinthians sabe que esse jogo tem um peso para lá de relevante também por isso. Na preparação final, o técnico Dorival Júnior deu indicações de que deve repetir a equipe que venceu o Palmeiras no confronto de ida por 1 gol de diferença. O zagueiro Gustavo Henrique trabalhou ao lado de André Ramalho, não de Kaká, como poderia ser uma alternativa para o Corinthians. O susto maior ficou por conta do volante José Martínez, que acabou sentindo dores musculares, mas voltou normalmente ao trabalho e não deve ser desfalque contra o rival. O dia também foi marcado por uma discussão forte entre Memphis Depay e Félix Torres. Aparentemente, nada fora do comum,
ainda que o diretor de futebol, Fabinho Soldado, tenha que ter entrado no gramado para intervir e que a discussão não avançasse para algo pior. O Corinthians tem esse tabu interessante e também a possibilidade de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, prejudicar o rival nos planos para a temporada, por isso sabe do peso que este jogo tem, inclusive para o que diz respeito ao trabalho do técnico Dorival Júnior. Now we know how important it is to stay in the cup. We have an advantage 1-0, but we know that we need to be focused, and of course the whole week, especially the last 2 days, we were really focused. We have a lot of meetings to see how we can approach the game, but it's a derby. We know what to do. We know how it's going to be there. E na véspera do duelo, o Corinthians anunciou a renovação do lateral esquerdo Matheus Bidu. Ele tinha contrato até o final do ano, agora tem vínculo até o final de 2027. O jogador chegou a ter certa desconfiança, mas ganhou a vaga de Hugo nessa disputa na lateral esquerda e tem conseguido aos poucos, com o técnico Dorival Júnior, mais prestígio junto ao Corinthians. Ele celebrou a renovação de contrato. É um momento muito especial para a minha pessoa, na minha carreira. Fico muito feliz em poder agregar durante esse tempo aí. Fico feliz pela extensão de contrato. Espero que seja mais um novo capítulo dessa grande história que eu posso fazer dentro do clube. Mas assim, existe uma vantagem do Corinthians por 1-0. Essa vantagem faz ele favorito, Donk? Não acho. Não? Pra mim, eu acho que é 50-50 hoje, com a vantagem mesmo de 1-0. Mesmo o Corinthians jogando pelo empate? Mesmo jogando pelo empate, porque o Palmeiras é um time superior hoje ao Corinthians. Acho que se fosse uma vantagem um pouco maior, acho que o cenário mudaria, ou se fosse um empate, o Palmeiras entraria como favorito no confronto. Acho que 1-0 deixa muito nivelado, né, nesse jogo. E assim, um clássico no mata-mata já é tenso por si só. Acho que os episódios de ontem são simbólicos para mostrar o quão mais tenso ainda é esse clássico, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians. Os dois times, para mim, têm muito a perder com a eliminação. Palmeiras, no momento que tenta se encontrar com um novo time, com as mudanças que passaram, a cobrança em relação a jogar mais do que pode, o Palmeiras não alcançou esse potencial ainda. E do lado do Corinthians, com tudo que acontece fora do campo, o impacto financeiro de uma eliminação de um clube, que a gente está vendo a situação do Félix Torres. Ainda acho que o perder, ser eliminado, pesaria mais para o Corinthians na sequência da temporada. Mas para os dois é muito pesado, por isso que acho que toda essa tensão permeia ainda mais. Mais do que o clichê, é um clássico, é um mata-mata, de fato isso normalmente já pesa. Só que esse jogo em específico, acho que ele tem essa carga maior pelo momento dos times na temporada e pelo impacto financeiro, sobretudo no caso do Corinthians. Eu acho que é em cima do que o Donk estava falando, né? A temporada do Palmeiras não acaba. Exato, do Corinthians acaba. Mas quando o Palmeiras em termos de título, isso talvez seja o que, né? Talvez seja essa coisa que falta. Mas já perdeu a final pro rival. Barulho. Só que o Corinthians de fato joga a vida. Né? E talvez mas o Palmeiras também, eu não vejo essa... Deveria jogar a vida também. Também acho. Pra mim também. O Palmeiras também joga a vida, principalmente porque já perdeu a final do Paulista pro Corinthians. Então assim, perde a final do Corinthians, perde a final do Paulista pro Corinthians, perde o primeiro jogo, aí a gente tá andando aqui nos corredores da ESPN, a torcida do Palmeiras, não dá. Esses caras de novo não dá. Eu não vejo muito essa questão de jogo da vida só. Não, pra mim é jogo da vida pros dois. E vai pesar pros dois. Quem for eliminado, o time que for eliminado, vai ter um problema a ser resolvido aí durante as próximas semanas. Porque a classificação, ela pode não resolver a vida de ninguém. Talvez ela possa até ser mais positiva em termos futebolísticos, tá? Pro Corinthians, pela questão de ser um título possível, a parte financeira. Pro Palmeiras, ele pode encontrar outros caminhos de ser campeão e a parte financeira não entra tanto nessa conversa. Porém, pro Palmeiras, a classificação tem um aspecto de alma, o aspecto de resposta mais pro torcedor do que futebolística. Então a gente tá falando sobre alma, mística para um lado e, claro, financeira. E pro outro, a gente tá falando de também oportunidade de troféu. Não, então, ganhar ou perder tem valor pros dois. E esse impacto tem um impacto na temporada. Ou se tem. Não tem na sequência. O Palmeiras ainda tem Libertadores e Brasileiro, mas como é que vai reagir diante de uma Tinha eliminação? no ano passado também, né? Exato. Então é jogo da vida pra todo mundo. Claro. Certo? Agora tem uma coisa que é interessante. Por mais que o Palmeiras ele tenha aí essa melhor administração, e o Donk falou isso, é um time novo. O time do Corinthians, apesar de tantos problemas, é o mesmo time do ano passado. Enquanto o Palmeiras está reconstruindo uma equipe.
Não sei se isso vai absolver ou acalmar os ânimos em caso de eliminação, Dom. Eu não acho que vai absolver porque tem a temporada que o Palmeiras mais gasta e o torcedor vai se apegar muito a isso, embora de fato acho que você tem que entender que as coisas não acontecem da noite pro dia, ainda mais mesmo que você faça um grande investimento. Só que a sensação que dá é que de fato o Palmeiras poderia estar desempenhando melhor nessa volta do Mundial de Clubes. E até a cobrança do torcedor a gente vê como tem essa conta a ver em relação à perspectiva do Palmeiras, embora, independentemente do que aconteça hoje, é um time para brigar por Brasileiro e por Libertadores. É um time novo com técnico mais velho também. Se depender da disposição no treino, o Corinthians vai entrar mordendo o Palmeiras nesta quarta-feira no Allianz Parque. Vocês sabem, né? Houve uma treta no treino entre Memphis Depay e Félix Torres. E não foi algo tão simples não, tá? Não foi uma questão natural como o Corinthians tentou vender pelos bastidores, né, de maneira interna para os repórteres e tudo mais. Não. Foi uma treta daquelas. Uma disputa de bola, mas naquela chegada, mais pegada, aquela coisa toda. Isso é bom. Isso é bom. Significa que os caras estão aqui, ó. Os caras estão... Se o treino tá assim, como diz o clichê, né? Treino é jogo, jogo é guerra. É dessa maneira que o Corinthians está encarando esse confronto diante do Palmeiras. E aí, eles discutiram, se empurraram, houve uma treta para lá, outra treta para cá, não sei o que, tá. Os jogadores tentaram apaziguar, eles não ficaram satisfeitos, continuaram se estranhando. O Fabinho Soldado, na beira do gramado, lá do centro de treinamentos, teve que invadir o campo para conversar com os caras, acalmar e tudo mais. Eles continuaram se prometendo. E aí o Dorival, a comissão técnica, resultado, aquela atividade teve que ser interrompida. Os caras tiveram que parar e tudo mais, e aí, né, deram uma desopilada, todo mundo meio que refrescou a cabeça e tal, para eles continuarem. Não foi tão simples assim, obviamente isso não, imagino, terá desdobramentos no sentido de racha de elenco, de grupo, acho que foi isso talvez até que o clube quis dizer com uma questão natural, né, que às vezes acontece, faz parte do futebol e tudo mais. Não foi tão simples assim, porque ali o bicho pegou mesmo, mas é fato de que eu não imagino que isso resulte, né, em alguma outra questão mais grave, enfim, mais drástica. Acho que ficou ali mesmo, né? E isso me dá um indicativo positivo, de verdade. Não estou romantizando aqui não, mas é sinal que os caras estão, se no treino eles estão com essa vontade, especialmente o Memphis, né, que é o cara mais cobrado e tudo mais, e eu até sou um defensor, né, mas eu acho que a galera pega muito no pé do Memphis e os números dele são extremamente positivos, né. Você pode questionar quanto ele custo-benefício, que falta treino, que faz música, que não sei o quê. Agora, dentro de campo, eu acho que ele resolve. O problema do Corinthians não passa pelo Memphis, passa pelo Thales Magno, pelo momento do Romero, pelo Félix Torres, não passa pelo Memphis. E se o Memphis está com essa indignação com um companheiro nos treinos, bom, aí eu acho que temos um sinal positivo. Claro que eu não vou esperar também que o Memphis entre numa pilha muito grande a ponto de se irritar com um adversário no jogo, porque ele pode tomar cartão, pode ser expulso, pode perder a cabeça. Mas a gente sabe também que o Memphis, dentro do jogo, ele tem um comportamento completamente diferente. Ele é o cara que entra na mente, ele é o cara que provoca isso nos adversários. Ele é o cara que subiu na bola e irritou completamente o elenco do Palmeiras naquele momento, na final do Paulista. Então, se o Memphis utilizar toda essa vontade que ele tem para catimbar, para provocar, para buscar benefícios dentro de um confronto decisivo, bom, aí o Corinthians está muito bem servido. E falando em Corinthians bem servido, vamos para a escalação, gente, porque tem uma coisa que está me chamando a atenção. Finalmente, Dorival Júnior está, primeiro, repetindo uma equipe. A ideia, ok, teve o final de semana no meio, né? E ele, obviamente, preservou, a gente até falou amplamente sobre isso, né? Se precisava, se não precisava e tal, acabou empatando com o Fortaleza. Mas o time ideal, ele é exatamente o time que será escalado no derby. E é exatamente o time que venceu o Palmeiras no primeiro jogo. Por 1-0 e poderia ter vencido por mais, não fosse o pênalti defendido pelo Everton na cobrança do Yuri Alberto. Ou seja, você tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, você tem Gustavo Henrique e André Ramalho na defesa, e você tem um meio-campo com o losango de Ramon Dias. Ranielli abrindo o meio-campo,
Martínez por um lado, Carrilho por outro, Rodrigo Garro na ponta desse losango, Memphis e Yuri no ataque. Esse time, com uma pequena variação, por vezes jogava o Bidon e não o Martínez, ou às vezes não o Ranieri, mas o Ranieri, quando fixou ali de primeiro homem, ele não saiu mais. Então, muitas vezes jogava o Bidon e não o Martínez, porque o Martínez às vezes caía pelo lado direito, justamente na vaga do Carrilho, e não pelo lado esquerdo onde ele está jogando hoje. Mas com essa pequena variação, esse time, inclusive com o Matheus Bidui jogando bem na lateral esquerda, com o Mateuzinho na direita, com essa dupla de zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho, esse time, gente, esse time conquistou 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Esse time tirou o Corinthians de uma zona do rebaixamento. Não era que estava brigando 15º, 14º. Não, o Corinthians estava na zona. O Corinthians corria seríssimos riscos de rebaixamento no segundo semestre do ano passado. Eis que há uma magia envolta neste time e especialmente no trio ofensivo que faz com que o Corinthians conquiste 9 vitórias consecutivas, culminando num 3-0 sobre o Grêmio em Porto Alegre, com direito a gol de bicicleta de Memphis Depay. Esse time que encantou o Brasil nesse recorte de 9 jogos, que fez com que Rodrigo Garro fosse eleito o melhor meia do futebol brasileiro naquele momento, que fez com que o Yuri Alberto atingisse a marca de 30 gols, se tornando o artilheiro máximo do Brasil. Esse time pela primeira vez será repetido. Ganhou do Palmeiras por 1-0 na Neoquímica Arena, poderia ter ganhado por mais, como poderia ter tomado um empate também, o jogo aberto, né, naquele gol que foi anulado, mas esse time venceu. E esse time vai encarar o Palmeiras agora no Allianz Parque. Inclusive o Martínez chegou a ser dúvida por conta de um desconforto muscular que ele teve no treino, mas ele começou a atividade, no começo da atividade ele teve esse problema e depois ele retornou, o que imaginamos não seja um problema para a escalação. Não sendo o Martínez, acho que o Bidon joga por ali. E aí realmente aconteceria o mesmo que no ano passado, né? Quando algumas vezes o Martínez não jogou e entrou o Bidon. Acho que o Martínez... Bora, fiel, hoje é o jogo da vida, hoje é sangue no olho, o Coringão aí com, vamos dizer, o time ideal, o time mais forte que o Corinthians tem disponível, como o Chico falou aí, outros falaram também em vários vídeos que a gente trouxe aqui no canal, o time que conseguiu as 9 vitórias consecutivas ano passado. Não tem nada ganho, eu tô com a expectativa grande aí, vai dar Coringão, 1-0 gol de Memphis Depay, mas o jogo vai ser pegado, não pode entrar na pilha, não pode tomar cartão muito cedo, principalmente nada de cartão vermelho, se a gente ficar com um a menos vai ser muito difícil, mas jogando com a cabeça no jogo, e como o Memphis falou, como se tivesse 0-0, a mesma entrega, a mesma disposição, a mesma organização dentro de campo do que foi o jogo na Neoquímica Arena. Se o Corinthians fizer isso, tem mega chance de classificação. Para mim também sobre a treta, acho que é algo muito normal. Isso é bom, mostra que o time tá com sangue no olho, querendo entregar o melhor, querendo mudar essa realidade do Corinthians que não vem fazendo bons jogos. Dorival vai conseguir repetir esse time. E programado manifestação hoje 5 da tarde, provavelmente no horário aí que os jogadores vão estar saindo para ir para a Neoquímica Arena, vai ter manifestação, aquilo de praxe para dar força, para levar energias positivas ali, demonstrar para os jogadores que a torcida, apesar de não estar lá no Allianz Parque, vai estar junto com eles, a mesma coisa que aconteceu naquele primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Tudo pra gente ter uma mega noite hoje de comemoração, eliminando mais uma vez a porcada. Ganhamos o título, agora eliminando eles na Copa do Brasil seria algo crucial aí para nossa temporada, não só pelo feito, mas por continuar na Copa do Brasil. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, aquele like que ajuda a gente demais, só clicar no joinha aqui de baixo. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!